Classes abstratas, um dos conceitos principais da orientação a objeto. Você sabe trabalhar com classes abstratas dentro da sua aplicação? Se você não sabe do que eu estou falando ou ainda tem dúvida de quando e como utilizar uma classe abstrata e qual vantagem ela traz para dentro da sua aplicação, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como implementar aí classes abstratas e te mostrar aí o que elas resolvem dentro do seu código. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês uma super dica aí de orientação a objetos. Dessa vez a gente vai falar aí sobre as classes abstratas, vou tirar as dúvidas aí sobre classe abstrata. Então se você não sabe ainda do que eu estou falando, ainda tem dúvida de como utilizar no seu projeto, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como implementar. Se gostar do vídeo, já deixa seu like, comenta aqui abaixo o que gostou, o que gostaria de ver nos próximos vídeos, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos lá para o código para vocês poderem entender. Então, eu estou aqui no meu VS Code aberto. Eu criei aqui um arquivo index.php. Vou criar um novo arquivo chamado pixpayment.php. Esse novo arquivo, então eu vou colocar aqui, né, vai ser a minha classe. Então, pixpayment. Essa minha classe, ela terá duas funções. Então, ela vai ter aqui uma public function pay. Ela não vai retornar nada. E ela simplesmente vai dar um eco aqui a pagamento Pix realizado. E vou simplesmente quebrar aqui uma linha. Certo? Além disso, ela vai ter aqui uma outra função chamada send email, que não vai retornar nada, e ela simplesmente vai fazer o envio do e-mail. Então eu vou colocar aqui um eco. Então, e-mail enviado com sucesso. Certo? Isso daqui é basicamente uma classe de pagamento. Feito isso, eu vou copiar essa classe. Eu vou colocar aqui credit card payment, certo? Então ela vai ter aqui o nome dela, credit card payment. Ela vai ter aqui o método pay, pagamento via cartão de crédito realizado. Ela vai ter aqui também a função do envio do e-mail, né? Seria o e-mail de confirmação. E eu vou ter aqui uma fatura. Então, vai ter pagamento através de fatura. Então, vou colocar aqui invoice payment. Certo? E aqui vai estar aqui, ó, pagamento via fatura realizado. Certo? Então, eu tenho aqui basicamente 3 pagamentos. Vou colocar aqui, vou utilizar eles aqui na minha index, né? Então, vou dar aqui um require para incluir os meus arquivos. Então, pixpayment.php. Vou colocar aqui credit card payment e vou colocar aqui o invoice payment. Certo? Então, tenho aqui um script normal. Então, esse script ele simula 3 classes de pagamento, certo? Então, eu tenho pagamento via Pix, eu tenho pagamento via cartão de crédito, eu tenho pagamento aí via fatura. Então, eu tenho aqui, reparem que nesses 3 pagamentos, eu tenho a função Pay, que ela é diferente para cada um. Então, obviamente, cada tipo de pagamento vai ter sua implementação. Então, Pix vai ter um jeito, boleto vai ter outro, cartão de crédito vai ter outro. Mas eles têm algo em comum. Eles têm um send e-mail aqui. Então, reparem que eu estou repetindo o meu código. Então, o que a gente pode fazer, né, para melhorar isso daqui? Além disso, eu vou criar aqui, por exemplo, uma classe chamada Payment Service. Então, eu vou colocar aqui PHP. Então, vai ser a minha classe Payment Service.
essa minha classe, ela vai ser a responsável aí por fazer o pagamento, tá? Então, ela vai fazer ali o pagamento né, que eu desejo. Então, ela que vai, sei lá, vai processar preço, enfim, e vai chamar o método de pagamento. Então, ela vai ter aqui uma função pay também, que não vai retornar nada. E agora a grande questão é a seguinte: eu quero que essa função pay ela chame um dos métodos de pagamento, certo? Só que, então eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero que ela receba um Pix Payment. Então eu vou colocar aqui um Payment. E aí ela vai chamar aqui, ó, o Payment. Ela vai chamar a função Pay para pagar. Opa, ficou repetido. E depois que ela pagar, ela vai chamar aqui a função Send Email. Certo? Então, até aqui, normal. Vou incluir ela aqui também. Então, vou colocar aqui o meu Payment Service. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma instância como se eu estivesse criando um pagamento. Então, eu vou colocar aqui Payment Service. É um new Payment Service. E aí, aqui, eu quero pagar, né? Então, eu quero pagar alguma coisa. Então, vou colocar aqui Payment Service Pay. Quando eu coloco a função Pay, reparem que ele fala assim, olha, eu preciso passar um Pix Payment, que foi o que eu defini lá. Então, eu defini que eu queria um pagamento via Pix. Então, obviamente, ele pede aqui o Pix Payment. Então, eu vou criar aqui, ó, Pix Payment é o new Pix Payment. Certo? E agora eu vou passar o meu Pix Payment aqui para a função Pay e vou salvar. Vamos rodar aqui, ó. Então, php index.php. Então, está funcionando. Ó. Ele chamou lá a pagamento Pix realizado. Então, ele chamou aqui a minha função Pay e depois ele chamou aqui a função de envio de e-mail. Só que qual é o problema? Aqui eu disse que é só via Pix. E se eu quisesse, por exemplo, passar aqui um Credit Card Payment. Então, se eu quisesse agora pagar com cartão. Se eu colocar esse Credit Card Payment aqui e tentar rodar, o meu PHP não vai deixar. Ele vai dizer, olha, você disse que deveria ser um pagamento do tipo Pix. Você está passando um cartão. Não pode. Então, isso daqui eu já sei que não vai funcionar. Certo? Então, o que você poderia fazer? Bom, você poderia vir aqui e duplicar. Então, Pay Credit Card, por exemplo. E aí você receberia aqui um Credit Card Payment. E agora aqui você chamaria Pay Credit Card. Então, daria para fazer isso. E aí você passaria aqui o cartão de crédito. Certo? Rodar aqui. Então, ó. Então, funcionou aqui. Tá? Só não deu a quebra de linha aqui. Deixa eu só adicionar aqui uma quebra de linha para ficar mais fácil de ler. Então, vou adicionar aqui no pagamentos. Então, adicionei e no invoice. Então, maravilha. Vou rodar aqui agora. Está funcionando certinho. Então, tudo bem. Isso aqui funciona. O problema disso é que isso daqui não escala. Né? Se eu precisar futuramente, sei lá, criar tipos diferentes de pagamento, sei lá, pode ser que em um momento eu tenha PagSeguro Payment, Mercado Pago Payment e assim por diante, eu vou ter que criar uma função para cada um. Isso não é o ideal. Então, a gente pode resolver isso daqui de duas formas. Uma delas é usando interfaces, né? E aí eu vou deixar um card aqui nos vídeos de alguns design patterns que você pode utilizar para resolver isso, né? Então, como que você resolve esse seu problema, né, usando interfaces? Vou deixar também um card explicando o que é uma interface, tá? Para você poder aí saber como que funcionam as interfaces. Porém, aqui no meu caso, como a gente está falando de classe abstrata, eu também posso resolver isso daqui com uma classe abstrata, tá? Então, vamos resolver isso aqui com uma classe abstrata.
Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. Então, eu vou colocar aqui abstract payment.php. Como que eu declaro uma classe abstrata? Abstract class. E aí eu vou colocar o nome dela, abstract payment. Certo? Isso daqui é a declaração de uma classe abstrata. Beleza. Fiz isso. Como que eu resolvo aqui o problema? Eu vou vir aqui no meu payment service. Eu vou apagar esse pay credit card, eu não quero mais. E eu vou dizer que, ao invés de eu receber um Pix Payment, eu vou receber um Abstract Payment. Ou seja, qualquer um que tiver o Abstract Payment vai cair aqui. E aí, reparem que ele está dizendo assim, ó, beleza, seu Abstract Payment não tem a função Pay e não tem a função Send e-mail. Então, até aqui tudo bem, tá certo, eu não tenho essas funções aqui. Então, qual que é a vantagem do Abstract Payment? Um Abstract Payment, ele é um pagamento, mas ele não é de nenhum tipo. Então, ele é um pagamento, mas ele não especifica o tipo, ele não é um pagamento real. Por isso que a gente chama que ele é abstrato. Ou seja, ele não é uma classe real. Seria a mesma coisa que você falar assim, a fábrica fabrica carro. Na verdade, a fábrica não fabrica carro, ela fabrica modelos de carro. Um carro é só uma abstração, é uma ideia do que um carro precisa ter, do que um automóvel precisa ter. Então, a gente sabe que um carro, um automóvel precisa ter volante, roda, motor, câmbio e assim por diante. Beleza, mas a fábrica ela não fabrica um carro, ela fabrica um modelo de carro. Ou seja, com a roda de determinado tamanho, com um determinado motor, com uma determinada carroceria, com uma determinada cor e assim por diante. Aqui no pagamento é a mesma coisa. Um pagamento não é um pagamento, ele é só uma ideia. Tá? Pagamento se eu pagar via Pix, é um tipo de pagamento. Se eu pagar via cartão de crédito, é um tipo de pagamento. Mas só pagamento não é nada. O pagamento é o quê? É via dinheiro, é via cartão, é via boleto, é via sal, é via açúcar, é via pedra, não sei, não dá para saber. Por isso que a gente cria uma classe abstrata. Então, o que eu sei que todo pagamento dentro do meu sistema precisa ter? Eu sei que ele precisa ter um pay e eu preciso que tenha um send e-mail. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas funções também abstratas. Por que também abstrata? Porque eu não sei o que o pay vai ter que fazer e eu não sei o que o send e-mail vai ter que fazer. Cada pagamento tem o seu próprio pay de uma forma diferente. Então, eu vou definir aqui uma abstract, na verdade uma public abstract function pay. Essa função pay, ela não vai retornar nada e eu paro por aqui. Reparem que a minha função ela não tem corpo, ela não tem implementação. Ela é só o protótipo, é só o título, o cabeçalho da função. Eu só estou dizendo, olha, toda classe vai ter que ter, toda classe que for do tipo de pagamento vai ter que ter uma função pay, que não recebe nada e devolve um void. É isso. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o e-mail. Public abstract function send email e ele vai retornar void, certo? Eu não tenho nenhuma implementação. Agora, como que eu vou usar isso? Se eu voltar aqui no meu payment service, pode ver que ele parou de dar erro aqui, né? Dizendo, olha, eu sei que todo pagamento que vier através dessa minha classe abstrata, ela terá o pay e ela terá o send e-mail. O meu payment service ele não sabe qual é o tipo de pagamento, mas ele sabe que se for um tipo de pagamento desse, ele terá o pay e o send e-mail. Beleza. Aqui ainda está dando erro. Então, essa função de baixo já não existe mais. E aqui está dando erro no Pix Payment. Por quê? Porque o Pix Payment não é um Abstract Payment. Então, como que eu resolvo isso? Eu vou vir aqui na minha classe e vou colocar que ela estende o Abstract Payment. Ou seja, quando eu digo que uma classe estende uma outra classe, automaticamente essa classe de pagamento ela passa a ser também um Abstract Payment.
tudo que tiver nessa classe Abstract Payment, a minha classe de Pix também tem. Vou fazer a mesma coisa com as outras classes. Então, vou fazer a mesma coisa com o cartão de crédito e vou fazer a mesma coisa com o meu boleto. Feito isso, vou rodar aqui, ó. Reparem que aqui ele está dando um erro, dizendo que não encontrou o arquivo, porque eu, obviamente, não incluí o meu Abstract Payment aqui, né? Então, vou colocar aqui Abstract Payment. Pronto. Então, vou rodar. Então, veja que agora está funcionando. Pagamento Pix realizado e e-mail enviado com sucesso. Posso trocar a qualquer momento de Pix para cartão de crédito. Vou rodar. Ó, então, vou limpar aqui. Funciona da mesma forma. Ou seja, eu acabei de criar um serviço de pagamento que ele recebe o tipo de pagamento. Para ele não faz diferença qual é o tipo. O importante é, se for desse tipo, ele sabe que tem um Pay e que tem um Send e-mail. E agora eu consigo trocar aqui. Tá, beleza. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é, e se a pessoa tentar criar um pagamento do tipo abstrato? New Abstract. Ó, reparem que aquele, o meu VS Code já nem deixa eu colocar aqui. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, Abstract Payment. Certo? Ó, então, estou criando uma nova instância. Vou rodar. Olha, deu erro. Ele fala, olha, eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata. Então, qual é a característica de uma classe abstrata? Eu não posso dar new na classe abstrata. Uma classe abstrata, ela só pode ser herdada. É o que eu falei. Como ela é uma ideia, né? Então, o Abstract Payment, ele é uma ideia. Então, eu vou voltar ao exemplo da fabricante de automóveis. Ela não fabrica um carro, ela fabrica um modelo de carro. Então, aqui é como se fosse um carro. Ela não pode criar um carro. Ela tem que criar um carro que tenha essas características que eu defini aqui. Então, aqui é a mesma coisa. Eu não posso criar um pagamento desse tipo, porque esse pagamento ele não existe. Ele é só uma ideia, ele é como se fosse uma forma, é uma forma de bolo. Ele é uma forma que diz, olha, todo tipo de pagamento tem que ter essa característica. Então, eu acabei de definir aqui, né, que essa função, essas funções elas não têm corpo, então eu não posso, obviamente, dar um new aqui. A partir do momento que eu crio uma instância, então falo, olha, esse cara, PixPayment, ele estende, então o PixPayment passa a ser esse cara, e aí eu posso passar a ter aqui uma instância dele. Tá, beleza. E que mais que isso muda na minha vida? Bom, vamos ver o que acontece se eu não tivesse colocado uma das funções. Não coloquei o send e-mail aqui, ó. Olha aqui o erro. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Pix, você não tem o send e-mail que a sua classe diz que deveria ter. Se eu tentar rodar, ele vai dar erro. Então, isso daqui funciona igual nas interfaces. Quando eu defino uma classe abstrata e eu defino dentro dela uma função abstrata, então eu criei uma função abstrata. Todo mundo que herdar dessa classe precisa criar uma implementação. Então, eu disse que ele precisa ter aqui, né, essa função pay. Então, toda classe que tiver o Abstract Payment precisa criar o pay e precisa criar o send e-mail. É obrigatório. Então, além disso, como as interfaces, a classe abstrata ela serve como um contrato. Ela diz o que toda classe precisa ter. Então, toda classe que é filha dela precisa ter o que ela implementar. Tá, mas até aí, beleza. Qual que é a diferença disso para uma interface? Agora vamos pegar o seguinte. Todos os pagamentos têm o send e-mail e eles são exatamente iguais. Eu estou repetindo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente tirar essa implementação daqui, já que ela é igual. Vou tirar daqui
vou tirar do cartão de crédito, vou tirar do Pix e vou passar essa implementação para minha classe abstrata. Então, veja, a diferença entre uma interface e uma classe abstrata é que a classe abstrata ela pode ter coisas implementadas dentro dela. Então, o Pix agora parou de dar erro, o cartão de crédito parou de dar erro e o invoice parou de dar erro. Por quê? Porque a classe Pay já tem o send e-mail. Então, ó, se eu rodar aqui, vê que vai funcionar normalmente. Por quê? Porque quando eu chamo o Pay está vindo aqui, já que na classe abstrata não tem o Pay. Mas o send e-mail eu não tenho na classe do Pix, mas eu tenho na classe Pay. Se eu tenho na classe Pay, automaticamente eu tenho na classe filho. Então, é por isso que a gente usa dessa forma. Então, a gente pode tirar proveito disso. Uma classe abstrata, ela pode ter, por exemplo, propriedades. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma protected string e-mail, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, enviado com sucesso para o e-mail. E aí, eu quero colocar aqui o e-mail da pessoa. Então, this e-mail. Certo? Se eu rodar aqui, vai aparecer vazio, porque a minha string é vazia. Mas aqui no Pix, eu posso vir aqui, ó, dentro da minha função. Dentro, por exemplo, do construtor aqui, ó, public function construct, por exemplo, e posso dizer o seguinte, ó, this email é igual, então posso colocar aqui o e-mail, certo? Vou rodar aqui, ó. Então repara que tá, eu coloquei no Pix, mas eu estou usando cartão, aí obviamente não vai funcionar. Então, deixa eu trocar aqui para o Pix. Então, ó, fiz assim. Poderia, por exemplo, ao invés de colocar no construtor, vamos supor que fosse aqui dentro do próprio Pay aqui. Certo? Então, daria o mesmo resultado. Além disso, o que mais eu posso ter dentro de uma classe abstrata? Eu posso ter, por exemplo, uma constante. Então, vou colocar aqui, por exemplo, protected const. Eu vou colocar aqui uma constante default provider. Então, eu vou colocar aqui que o default provider é o Gmail. E aqui eu vou colocar assim, ó, e-mail enviado com sucesso para o e-mail. E aí eu vou colocar aqui, ó, usando o... E vou colocar aqui, ó, o default provider. Então, vai aparecer tudo isso na mensagem. Limpar. Rodei aqui, ó. Então, e-mail enviado com sucesso para o e-mail que eu defini aqui no Pix. Então, no Pix, eu defini o e-mail e está usando o Gmail. Se eu trocar aqui para o cartão de crédito, não vai aparecer nenhum e-mail, porque no cartão de crédito eu não defini nenhum e-mail, mas ele ainda vai aparecer o Gmail. E aí, se eu quiser, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui no boleto, ó, vou pegar aqui no invoice aqui, ó. No invoice, eu quero que o e-mail dele seja diferente, porque, obviamente, no invoice, além de eu ter as informações de pagamento, provavelmente eu vou mandar a fatura, vou mandar um PDF ali. Então, provavelmente o meu send e-mail aqui seria diferente. Então, como que eu posso fazer aqui? Como eu estou utilizando aqui herança, né? Então eu estou dizendo, olha, esse pagamento ele herda as características desse abstract payment, eu posso também sobrescrever. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no invoice, vou até copiar aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, que o default provider, então protected const default provider é igual Outlook, certo? E aqui eu vou colocar assim, ó, enviando e-mail enviado com sucesso para o e-mail usando o provedor. E aqui eu vou colocar assim, ó, e-mail com anexo, certo? Agora vamos trocar aqui a nossa implementação para utilizar aqui o invoice payment, certo? Vamos ver o que acontece.
Então, vou rodar aqui, ó. E agora reparem o seguinte, isso é uma característica aí que o PHP permite, né? O PHP permite que você sobrescreva constantes. Então, a classe Py, ela tem uma constante, certo? Que está Gmail, mas na classe filho você pode sobrescrever a constante. Isso é uma característica do PHP, nem todas as linguagens vão fornecer esse recurso, mas aqui é um caso muito específico. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu falei, olha, o meu sendMail aqui para essa implementação do invoice, ela é diferente. Então, isso é o que a flexibilidade da orientação objeto permite para a gente. Então, na classe abstrata, eu posso criar funções com implementação, eu posso criar funções que são só o protótipo, ou seja, tem só ali o nome, o formato que ela tem que ter, e aí as classes filhas são obrigadas a implementar, né, essas funções, e eu também tenho as outras características. Eu posso ter aqui os attrites, eu posso ter aqui propriedades privadas, eu posso ter propriedades públicas, tudo que eu posso utilizar, ou seja, tudo que eu posso usar em qualquer classe, eu posso fazer aqui. Inclusive, se eu tirar esse abstract daqui, né, aí o que aconteceria? Eu não poderia também utilizar, né, esse abstract aqui. E aí eu não poderia mais ter essa linha. Mas isso aqui ainda funciona. Por que funciona? Porque todas as outras classes, elas têm o pay. Teoricamente, ela funciona, certo? Só que se você vier aqui, você vai ver que ele já... O meu VS Code está reclamando, porque o Abstract Payment, ele não tem, de fato, o pay. As classes filhas têm, mas ele em si não tem. Aí a questão é, quem garante que ele realmente vai ter o pay? Né? Então, por isso que aqui, quando a gente faz dessa forma, a gente usa a classe abstrata, e aí a gente define aqui, né, as funções que todas as classes filhas devem obrigatoriamente implementar. Tá? Então, basicamente é isso. E outra diferença também aí em relação com as interfaces é eu não poderia vir aqui, por exemplo, e estender de outra classe. Né? Isso é em PHP. No PHP eu só posso estender de uma classe. Já interfaces eu posso implementar mais de uma interface. Então, como eu comentei, eu vou deixar o card aí no vídeo que fala sobre interface. Tá legal? Então, basicamente, é isso daqui que é aí a classe abstrata. Então, utilize-a com responsabilidade sempre que necessário, né? Então, sempre que você tiver uma lógica que ela é compartilhada por várias outras classes semelhantes, você pode criar uma classe abstrata e mover essa lógica para lá. E ela também serve como uma alternativa aí para você não ter que usar interface. Então, ao invés de você usar interface, você pode utilizar classes abstratas. Em geral, a gente prefere utilizar interfaces, mas saiba que também é possível utilizar classes abstratas. Legal? Então, se gostou, deixe seu curtir, deixa o like, comenta aí abaixo e até o próximo vídeo.